Meus pais venderam meu carro, que comprei com meu salário, para pagar a faculdade do meu irmão. Meu nome é Henrique, tenho 25 anos, e eu sempre fui o filho responsável da família. Não o favorito. O responsável. Comecei a trabalhar cedo, com 16 anos, como jovem aprendiz numa gráfica da cidade. A grana era pouca, mas eu sempre fui determinado. Economizava centavo por centavo. Meu sonho era comprar um carro. Nada de luxo, só algo meu. E foi isso que eu fiz. Depois de 3 anos ralando, recusando rolês, vendendo umas outras coisas por fora, para fazer uma grana extra, eu finalmente consegui. E paguei à vista. Com meu dinheiro, eu gastei quase R$ 100.000 naquele carro. Meus pais sabiam o quanto aquilo significava para mim. Eu cheguei com o carro em casa todo feliz, emocionado. Minha mãe tirou foto. Meu pai olhou, meio sério, e só falou: "Bom, agora tu vai ter que pagar seguro, IPVA, manutenção, viu?" Foi tipo um balde de água fria. Mas eu ignorei. Afinal, eu não precisava da aprovação deles. Eu tinha realizado o meu sonho. As coisas começaram a desandar 2 meses depois. Meu irmão, o queridinho da casa, o filho caçula, tinha acabado de passar numa faculdade particular de medicina. Não conseguiu bolsa, nem FIES. A mensalidade era absurda, tipo, R$ 7.000 por mês. Eu achei que eles iam dizer não dá, tenta outra coisa ou tipo, tenta passar em uma pública, sabe? Mas não. Meus pais decidiram que iam fazer de tudo para bancar, mesmo que significasse vender coisas. Eu só não sabia que a coisa que iam vender era o meu carro, que eu acabei de comprar. Foi uma terça-feira. Cheguei da faculdade e o carro não estava na garagem. Achei que meu pai tinha saído com ele. Ele fazia isso às vezes sem pedir. Fui perguntar e minha mãe falou com a maior naturalidade do mundo: "Vendemos, Henrique. Precisamos pagar a matrícula do seu irmão." Eu travei, literalmente. Minha cabeça ficou zonza. Eu pensei que fosse brincadeira. Mas ela falou com um tom como se eu estivesse sendo egoísta por ficar chocado. "Você não tá entendendo, filho. É o futuro do seu irmão. Ele vai ser médico." Eu me descontrolei, fiquei vermelho de raiva. Comecei a gritar, a dizer que o carro era meu, que eu trabalhei duro para conseguir comprar ele. Meu pai entrou na discussão e foi curto e grosso: "A gente que te criou, a gente que paga a luz, a água. Você mora aqui, então tudo que entra nessa casa é nosso também." Eu juro por Deus, que naquele momento eu me senti um nada. Não por ter perdido o carro, mas por ter descoberto que, para eles, eu nunca fui mais que um apoio de muleta pro filho preferido. Eu ainda não estava acreditando, eu estava me moendo de raiva. E eu ainda decidi perguntar para eles: "Vocês sabiam o esforço que eu fiz para comprar ele, porque vocês pelo menos não vieram nem falar comigo?" Minha mãe, com a maior tranquilidade do mundo, respondeu: "A gente não tinha muito tempo. O tempo para poder pagar a matrícula já estava acabando. E provavelmente você não iria deixar." Cara, nesse momento eu só virei as costas e fui pro meu quarto. Depois daquilo, eu passei 2 dias sem conseguir falar com ninguém. Eu ia para a faculdade, pro meu estágio no automático, voltava, deitava e ficava olhando pro teto. Parecia que eu estava enterrando alguém. Mas era mais do que o carro. Era a ideia de que tudo que eu conquistei podia ser tirado assim, do nada, como se eu fosse um hóspede naquela casa. E quer saber o pior? Nem pediram desculpas. Nenhum dos dois. Meu irmão também não. Ele fingia que nada tinha acontecido. Passava por mim na sala e soltava um "valeu aí, mano", com aquele tom irônico. Como se eu fosse o chato por estar incomodado. Naquela semana eu sentei com os dois e pedi para conversar. De verdade, sem gritar, só querendo entender. "Vocês venderam o meu carro sem me consultar. Com o meu dinheiro. Vocês venderam um carro que estava no meu nome. Isso é crime. Vocês sabem disso, né?" Minha mãe ficou em silêncio. Meu pai levantou os olhos do jornal e respondeu: "Filho, a gente só quer o melhor para a família. A gente achou que você iria entender." E continuou: "Sua faculdade é aqui perto. Você pode ir de ônibus, ou até a pé também. Seu irmão precisa muito da nossa ajuda agora. Isso é apenas uma fase." Uma fase. Eu quase ri. Meu carro era uma fase. Meu esforço, uma fase. Meu sonho, insignificante. Eu estava nervoso demais com eles, e pelo visto, eles não estavam nem aí. Comecei a procurar formas de recuperar o carro.
Entrei em contato com o cara que comprou, porque eu consegui o número com o vizinho que viu a venda. Expliquei toda a situação, falei que fui enganado pelos meus próprios pais. E o cara foi um babaca, nem queria saber de conversa. Ele apenas respondeu: problema seu, eu paguei caro por ele. O carro tá no meu nome agora. Resolva com sua família. Fiquei impotente. Era como se tudo o que eu tivesse feito até ali não tivesse valor nenhum. Meu trabalho, minha disciplina, meu esforço, tudo sequestrado por gente que devia me proteger. Na mesma semana, teve um almoço de família. Eu nem queria ir, mas minha mãe insistiu. Falou que ia ser bom para distrair. Fui só para não ouvir sermão. E lá estavam eles. Meus tios, meus primos, minha avó. Todo mundo sorrindo, conversando, falando da bênção que era o caçula ter passado em medicina. E adivinha o que minha mãe falou para todos, bem alto? A gente vendeu o carro do Henrique para ajudar o irmão dele. Ele nem reclamou, foi super compreensivo. Super compreensivo. Na frente de todo mundo. Aquilo foi o fim da linha para mim. Eu levantei da mesa e fui embora. Saí andando até em casa, uns 6 quilômetros. Mas eu preferi aquilo do que ficar ouvindo elogios enquanto me pintavam de voluntário, de idiota. Naquela noite, eu decidi uma coisa. Eu ia sair de casa. Não tinha um plano ainda. Nem grana suficiente para me sustentar sozinho. Mas eu não ia continuar vivendo com gente que me tratava como uma conta bancária ambulante. Comecei a guardar o que sobrava do salário. Parei de gastar com qualquer coisa. Levei 3 meses juntando o mínimo. E quando achei um quarto para alugar com os amigos da faculdade, eu só deixei uma carta e fui embora. Na carta, eu escrevi o seguinte: vocês me ensinaram que nada que é meu está realmente seguro aqui. Por isso, estou indo construir um lugar onde eu possa ter paz. Não desejo mal a ninguém. Só quero a minha vida de volta. Nunca me responderam. Nenhum tudo bem. Nenhuma mensagem. Os primeiros meses fora de casa foram um caos. Dividir aluguel com 2 amigos de faculdade foi um teste de paciência. A casa era pequena, quente, com mofo no teto do banheiro. Mas, cara, pela primeira vez, eu dormia em paz. Sem precisar fingir um sorriso. Sem precisar agradecer por ser roubado. Sem precisar ouvir que eu era egoísta por querer cuidar da minha própria vida. Eu cortei contato com meus pais. Bloqueei os 2 nas redes sociais. Só deixei o número aberto por precaução. Nunca se sabe quando algo grave acontece. E por uns bons meses, o silêncio foi total. Até que um dia, umas 11 da noite, meu celular toca. Era um número desconhecido da minha cidade. Atendi meio tenso, e do outro lado, a voz da minha mãe. Henrique, desculpa te ligar assim, mas eu precisava te contar. Meu coração travou por um segundo. Pensei que fosse algo com meu pai ou algum parente. Mas não. Era sobre o meu irmão. Ele trancou a faculdade. Disse que não estava conseguindo acompanhar. A mensalidade aumentou, e a gente não deu conta de pagar mais. Ela falava com um tom estranho, entre o choro e o cansaço. Pedi calma e perguntei o que tinha acontecido de verdade. A história era mais ou menos assim. Meu irmão estava odiando o curso. Não conseguia entender metade das matérias. Estava indo mal nas provas. E segundo ela, estava com sintomas de depressão, mas ninguém levou muito a sério no começo. Até que um dia ele simplesmente desistiu. Parou de ir nas aulas. Trancou por conta própria. E ficou em casa, isolado. Ela me contou tudo isso esperando, talvez, algum tipo de consolo, apoio, ou até arrependimento da minha parte. Mas o que eu senti foi um vazio muito estranho. Não era alegria. Não era tristeza. Era como se, por dentro, eu estivesse dizendo: eu avisei. Mas mesmo assim, não joguei isso na cara dela. Fiquei ouvindo, em silêncio, até que ela soltou. Se você tivesse ficado, talvez ele tivesse se sentido mais motivado. Talvez as coisas tivessem sido diferentes. E aí, foi como levar um soco. Eles ainda achavam que a culpa era minha. Mesmo depois de tudo. Mesmo depois de me roubarem, mentirem, me exporem, me tratarem como se eu fosse uma carteira ambulante. Eu respirei fundo, me segurei para não surtar no telefone e disse: Mãe, eu não sou responsável pelos erros de vocês. Vocês fizeram escolhas. E cada uma delas teve consequência. Eu tô tentando construir algo com o pouco que me deixaram. Me respeita, pelo menos isso.
Ela não respondeu. Só disse: "Tá bom", e desligou na minha cara. Nunca mais me ligaram depois disso. Nunca mandaram mensagem. Nem no meu aniversário. E tudo bem. Sério. Tudo bem. Eu ainda não comprei outro carro. Mas tô juntando. Cada mês é uma vitória. Às vezes dá vontade de olhar para trás e pedir um pedido de desculpas que nunca veio. Mas aí eu lembro que pelo menos hoje, ninguém pode vender o que é meu. E isso já é um recomeço.